Olá pessoal, eu sou o Thiago Oliveira, dando sequência à nossa série de vídeos da Laval MA Series. Vamos falar agora sobre os componentes por dentro da sala de ordenha. Dividimos os componentes da série de automação MA entre módulos funcionais e módulos de infraestrutura. Trouxe um convidado aqui para o módulo funcional, que apesar de não fazer parte necessariamente da série de automação MA, por ser compatível também com sala de ordenha com automação ao bus para MPC 680 e 580, os MPCs tradicionais. É o IDD, vamos falar desse componente aqui também. E do lado direito temos módulos de infraestrutura, os módulos que não estão propriamente diretamente conectados com o ordenador, eles são os módulos de comunicação, controle de infraestrutura para funcionar os componentes que realmente estão em contato direto com a equipe de ordenha. Então vamos iniciar aqui pelo módulo botão, ou BM213, seu nome técnico, né? Essa é a interface principal de operação com o ordenador. Então, de cara a gente já vê que é um dispositivo, um componente bem otimizado para ordenha, com um número de teclas bem reduzido e de fácil operação para o ordenador. A ideia é que a gente tenha um sistema bem intuitivo. E esse dispositivo ele é chamado de BM213, primeiro porque ele vem da série MA200, por isso o primeiro dígito 2. O segundo dígito dele, o 1, é porque ele tem um large button, botão grande, e o 3 small buttons, ou botões pequenos. Ele tem o botão principal dele, que é para o início, parada de ordenha, ou virar de ordenha automática para manual e ordenha semiautomática, algo que a gente vai falar no próximo vídeo sobre novos recursos. Então, são as principais funções de ordenha. E em cima a gente tem três botões pequenos, que são botões customizáveis. A gente pode definir diferentes botões para colocar na nossa sala de ordenha. A gente definiu aqui, por exemplo, nessa imagem, um botão de identificação para confirmar a identificação daquele posto. O vácuo alto, quando eu estou trabalhando com a tecnologia de Flow Responsive Milking, eu posso definir para que ele já vá para vácuo alto manualmente. Botão de separação, o animal que está naquela baia sendo ordenhado naquele posto, eu já posso definir que ele seja separado, caso a sala de ordenha esteja vinculada com o portão de separação. E temos aqui um LED dividido em 4 segmentos, superior, inferior, esquerda e direita, para uma indicação clara em qual processo de ordenha que a gente se encontra, ou, eventualmente, alarmes, baseado em cores, esses LEDs aqui. Então, são diferentes cores em 4 segmentos de LEDs. E como que funciona essa operação? O BM213, como principal componente da linha MA, ele vincula uma rotina de ordem otimizada, né, aprimorizada. Primeiro, todos os gabinetes UMA, eles já vêm acoplado com o recurso de Comfort Start. Então, não necessariamente eu tenho que apertar o botão aqui. Eu simplesmente posso aliviar o coletor de ordem e ele já vai liberar o cilindro extrator e colocar vácuo no coletor para a gente ordenhar. Então, eu já venho com o Comfort Start. Ele já vem vinculado possibilitando ter a tecnologia Comfort Start, se eu tiver esse Small Button aqui, os demais recursos do Flow, vinculo com o portão de separação. A operação visual, intuitiva do módulo botão. Primeiro, o botão grande são as funções de ordem, com diferentes cores, segmentos, e a gente começa com a cor azul. A cor azul significa que eu estou pronto para ordenha. Aquele MPC, aquele posto específico, ele está aguardando um comando, seja do Comfort Start, seja desse botão grande, para eu colocar vácuo no coletor e iniciar a ordenha de um animal. Então, o azul seria aguardando ordenha. O botão branco, uma analogia à cor do leite, a cor branca, ela está em progresso de ordenha. Eu já estou com vácuo no coletor e eu estou ordenhando. E aqui eu tenho diferentes escadas
dos LEDs. Inicialmente ele vai estar piscando lento. Branco lento significa que eu estou na fase de pré-ordenha ou estimulação. Quando ele ficar estável, parar de piscar os LEDs brancos, eu estou na fase principal de ordenha. E se eu entrei na fase de pós-ordenha, o coletor está prestes a sacar, porque já entrou no final, na fase final de ordenha, já passou do nosso pós-milking time, né, o tempo de pós-ordenha, ou fluxo de corte, a gente já entra com uma piscada rápida aqui dos LEDs brancos. Amarelo. Amarelo é uma indicação de algum alarme. E quais alarmes a gente tem vinculado ali? Isso daí vai ser lido pelo medidor de leite. Ele pode estar indicando eventual coice do animal, um deslizamento da teteira, baixa produção do animal comparado à média dos últimos 7 dias, condutividade ou sangue. Esse é um amarelo que vai ficar piscando em todos os 4 LEDs. O verde seria uma ordenha finalizada com sucesso. Aqui é fácil da gente recordar, é só a gente lembrar do Palmeiras, verde, sucesso, então fica fácil de lembrar. A ordenha foi finalizada sem nenhum alarme, ordenha realizada com sucesso. Já o vermelho, quando eu vou iniciar uma ordenha de um animal, ou eu tento soltar o coletor com Comfort Start, aliviando o coletor, ou pressiono o botão grande e fica vermelho, quer dizer que esse animal foi marcado lá no DELPRO, no gerenciamento de rebanho, para não ordenhar. Isso é uma vaca bloqueada. É uma vaca que pode estar em tratamento e tem algum diagnóstico para esse animal não, a gente não transferir o leite desse animal para o tanque. É uma vaca bloqueada. Então, isso é um indicador de bloqueio. E se eu estiver ordenhando e quiser modificar aquele posto para manual, uma vaca dura, uma vaca bimodal, se eu pressionar mais uma vez o botão grande, ele vai acender os LEDs laterais da esquerda e direita em amarelo. Isso significa que a ordenha está em modo manual. Se aquele posto está em manual e ultrapassou o fluxo de corte, ele vai modificar os LEDs da esquerda e da direita para vermelho, falando que o fluxo de leite já terminou. Então, eu estou em modo manual, eu tenho vácuo no coletor, mas eu já ultrapassei o fluxo de corte. Isso é para chamar a atenção do ordenhador, para ele sacar, para ele finalizar a ordenha daquele animal. E se eu colocar algum lembrete lá no sistema de gerenciamento de rebanho, lá no Delpro, para um animal de 3 tetos, ou algum lembrete específico para aquele animal. Então, a simbologia no início da ordenha, assim que o animal foi identificado e chegou até aquele posto, ele é azul, estou pronto para ordenhar aquele posto, e o vermelho é que eu tenho um lembrete, eu tenho algum, algum aviso para aquele animal para que o ordenhador possa reconhecer. Os 3 botões pequenos também têm funcionalidades adicionais com os LEDs. Por exemplo, o botão azul, se ele estiver piscando, eu não confirmei a identificação daquele animal. Se eu pressionar o botão de identificação e soltar, eu estou confirmando a identificação do animal naquele posto. A mesma coisa para os demais botões que são customizáveis. O vácuo forçado, a separação. O módulo display, ou DM223. O módulo display ele possui 2 páginas e ele possui 3 botões aqui que são touchscreen. Na página 1 teremos o número do animal, o leite esperado, uma barra de progresso com o leite em andamento, uma curva de fluxo do leite, alarmes. Na página 2, dados de reprodução, como o DEL, dias desde a última inseminação, o número de lactação daquele animal e o número do grupo que aquele animal se encontra. Na página 1, o que vamos ver? Então, primeiro, temos um LED, uma barra de LED na parte superior do módulo display, que ela é vinculada com o módulo botão. Se eu estou em ordenha, e vai ficar branco o LED do módulo botão, aqui no módulo display vai estar branco. Se eu finalizei a ordenha com sucesso, o módulo display vai passar para verde,
O módulo botão e o módulo display sincronizam esse LED em verde também. Temos aqui a barra de progresso. Com a barra de progresso do leite, nessa parte superior. E essa barra de progresso ela está vinculada com a média do animal nos últimos 7 dias por sessão. Então, o leite esperado para a vaca 29 é de 12,5 quilos. Aqui do lado esquerdo temos o número da vaca, 29. E aqui embaixo, grande, qual que é o peso atual de leite do animal naquela seção de ordenha que está em andamento. E na parte inferior a gente tem a curva do fluxo de leite, né? Litros por minuto. A gente, através do NA-Tool, que é um aplicativo de configuração dos dispositivos MA, ou através do Delta, a gente pode criar algumas linhas horizontais também. Por exemplo, eu quero que a linha de baixo seja o fluxo de corte e a linha de cima seja 4 quilos por minuto, para ter uma melhor referência aqui de como que é aquele fluxo de curva por animal na fazenda. Se eu pressionar o botão touch do meio, nesse momento eu estou na página 1, eu pressionei o botão touch do meio aqui, eu vou para a página 2. Na página 2, eu vou ter também o sincronismo do LED com o módulo botão. Eu vou ter a barra de progresso do leite, o leite esperado dos últimos 7 dias, o número do animal, e agora temos informações de reprodução. Por exemplo, o DEL do animal. Essa vaca está com 209 dias em lactação. Dia desde a última inseminação, 70 dias. Primeira lactação, uma primípara. E eu posso apertar o botão para retornar para a página inicial ou configurar no Delphi para depois de alguns segundos, um tempo determinado, ele retornar para a página inicial. Componente de Pilot State Control, controle do estado ou modo da sala de ordenha. Se eu quero que minha sala de ordenha vá para o modo de ordenha ou modo de limpeza. Esse dispositivo, conhecido como BM204 ou PSC, é ele que vai passar os demais controladores de ponto de ordenha para o modo de ordenha ou modo de limpeza. O 2 pela série MA200, o 0 porque eu não tenho nenhum botão grande e 4 porque agora eu tenho 4 small buttons. Então são botões programáveis e eu tenho aqui a indicação clara de qual modo da sala que eu me encontro. Então se eu pressionar e segurar o botão de ordenha, ele vai ficar azul ao lado do botão de ordenha. Todos os MPCs vão ficar azul, falando que eu estou pronto para iniciar a ordenha naquela sala de ordenha. Se eu pressionar e segurar novamente o botão azul, eu entro no modo Standby. Eu saí do modo de ordenha e também não estou no modo de limpeza. Ele vai liberar o vácuo dos cilindros tratores. Se eu pressionar e segurar o botão de limpeza, ele vai começar a passar um branco aqui em volta dos módulos, botões de todos os postos, como se eu estivesse passando para o modo água, o modo de limpeza. E ele vai ficar azul aqui no PSC, nesse módulo. Equipamento de ordenha com contenção P500, com Sync Control. Temos os módulos BM204 e 213 voltado para controle da contenção, indexação, abertura de gangue, fechamento e abertura de porteiras podem ser realizados com módulos MA também, chamados de Gate Control, controle de porteiras. Juntando todos esses componentes, módulo BM213, módulo botão, módulo display, temos 6 variantes de gabinetes para linha MA. Na ferramenta Parts da Delaval, a gente vai encontrar esse código individual upper, gabinete superior, com as siglas BM, que é o módulo display. Todos possuem módulo display, MA100, MA200 e MA500, como falamos no último vídeo sobre estruturas MA. Agora temos na terceira vírgula aqui depois de BM, ou plug ou DM. O DM é quando é o módulo display. Aquela variante do gabinete possui módulo display, ou seja, é o MA500. Quando eu não tiver o DM, módulo display, nessa terceira
casinha da vírgula aqui, vai aparecer como plug, ou seja, é um tampão no local do módulo display. Ah, mas a sala de ordenha possui inicialmente aqui um MA100, MA200 e ela quer atualizar para o módulo display. Perfeito. A gente retira o plug e vai instalar o DM, fazer as conexões no sistema. Ele pode ser atualizado. A próxima sigla seria um VB ou RB. Isso daqui é o tipo de válvula que vai controlar tanto o cilindro extrator quanto a válvula de corte para liberação de vácuo no coletor ou o saque. Então a gente tem agora valve block ou regulator block. Qual a diferença? Primeiro, esse dispositivo ele trabalha com 24 volts em corrente contínua, diferente da linha do MPC 680 que trabalhava com 12 volts alternado. Nessa linha, com 24 volts de corrente contínua, temos uma tensão acima quando comparado com o anterior, portanto, menor corrente e menor dissipação térmica. A gente trabalha com um componente com menor temperatura, né? E menor dilatação também. Esse bloco também é otimizado com otimização dos componentes. Depois, módulo EP, pulsador eletrônico. As 4 primeiras linhas temos aqui módulos com EP, ou seja, pulsação dentro do gabinete, ou seja, aqui ele é high-high, pulsação superior. As últimas duas variantes não temos o módulo EP, ou seja, é high-low, quando a configuração é para basement, ou quando eu quero colocar a pulsação na parte inferior, abaixo da cantoneira de fosso. E por fim, CS, ou Comfort Start. Todas as variantes do MA possuem o Comfort Start. Agora os módulos de infraestrutura. A gente tem um módulo que seria o cérebro de comunicação de dados para roteamento de dados entre todos os dispositivos MA. A gente chama ele de CCM, módulo de controle e comunicação. Ele que gerencia a rede MA. E toda a comunicação vem através de um protocolo chamado LIN, Local Interconnection Network. E essa rede ela vai conversar com a System Controller, uma System Controller, modelo System Controller 3 da Delaval. A CCM também possui LEDs para verificar o status de comunicação. Ela comunica através de Bluetooth, assim como os demais componentes da linha MA. E ela possui 5 portas de comunicação, que a gente chama de LIN Bus, ou barramento LIN. Para cada barramento LIN dos 5, a gente consegue comunicar até 3 postos de ordenha. Para a rotatória, nós utilizamos as 5 portas do LIN Bus para pontos de ordenha. Então, conseguimos comunicar até 15 postos com 1 CCM. Para a ordenha convencional, não rotatória, utilizamos 4 portas para postos de ordenha, ou seja, até 12 postos de ordenha, e reservamos o quinto Limbus para controle de sensores indutivos de abertura e fechamento de porteira e também para o PSC, mudança do estado da sala de ordenha para limpeza ou ordenha. O próximo módulo de infraestrutura, o módulo não funcional, que não tem contato ali com o ordenador, mas ele está fazendo a infraestrutura de comunicação, é a IOM. A IOM é utilizada para comunicar com sensores indutivos para abertura e fechamento de porteira e também quando temos a estrutura high-low, com a pulsação embaixo, para fazer o comando da válvula de corte e também a leitura do medidor de leite. Ou seja, medidor de leite na infraestrutura high-low, não precisamos subir o cabeamento do medidor até a parte superior da sala para a entrada do gabinete. Ela é feita direto na IOM, que é posicionada na parede abaixo da cantoneira de fosso. E o nosso convidado aqui, dispositivo funcional, que ele tem interação com o ordenador, é o IDD, Interactive Data Display, display de dados interativos. Ele é um computador industrial embarcado com um monitor touchscreen
com as opções de 24 polegadas ou de 18 polegadas e meio, e nesse computador, monitor touchscreen, temos as informações em tempo real de cada posto da sala de ordenha. Podemos, por exemplo, fazer uma eventual correção de identificação de um animal num posto, e ele também tem saídas com os alarmes de maneira auditiva, ou seja, ele comunica com alto-falantes e nos informa aos ordenadores em tempo real eventuais condições que estão acontecendo na sala de ordenha. Por exemplo, extração prematura no posto 6, ele vai comunicar e o ordenador vai ouvir receber essa mensagem. Início de ordenha, término de ordenha, escorregamento, sangue no posto 7. Esse é uma ferramenta opcional que pode ser instalada tanto nas linhas de MPC 680 e 580, quanto no MA. E é uma ferramenta bem interessante. Então, 24 polegadas ou 18,5 também permite comunicação de câmeras IP, conexão e comunicação com câmeras IP para visualizar nesse monitor. E por fim, um dispositivo de infraestrutura muito interessante para a linha MA. Este dispositivo é um substituto da antena Multi-Rod Reader chamado de IPR ou In-Place ID Reader, um leitor por posto. Ele seria um confirmador de leitura e ele é otimizado quando comparado com o leitor antigo Multi-Rod Reader. Então ele tem um campo, um feixe de leitura maior, trabalha tanto com o FDX como o HDX, e ele está homologado apenas para as contenções de Laval, por enquanto. E por que eu trouxe também aqui esse dispositivo para a gente falar nesse vídeo sobre componentes MA? Porque a de Laval ela tem sempre uma preocupação e um foco muito grande sobre precisão de dados. A gente acredita que isso está ligado com uma ordenha inteligente, com o futuro, e permite que a gente transforme dados em informações e decisões práticas e rápidas para o produtor, para o gerenciamento de rebanho. Isso permite predições de saúde animal, quando a gente vai falar de Delaval Plus, como Disease Risk, Behavior Analysis, entre outras soluções de serviços digital da Delaval, detecção de cio. Então, a precisão de dados é muito importante. E isso começa lá na sala de ordenha. Esse dispositivo, o IPR, ele vem para agregar os modos de identificação numa sala de ordenha. Ou seja, agora temos novos modos de identificação. Temos 4 variantes de modos de identificação. A tradicional, que seria identificação por um leitor de entrada, um leitor no corredor. Um leitor de entradas com primeiro e último confirmador, ou First and Last Verification, que seria a utilização tanto de uma antena no corredor, que a gente conhece como IRW, quanto essas antenas confirmadoras IPR no primeiro e no último posto de cada lado da sala de ordenha. Também o In-Trace Reader, IRW, antena que fica no corredor, com uma verificação por gangue ou setorial, e a identificação posto a posto, conhecida como In-Place ID. E como que funciona? Os 4 diferentes setups, configurações de identificação. Em Trace Reader Only, eu tenho o IRW, ou antena na entrada do corredor. Então, essa é a versão tradicional de, de identificação, e ela é recomendada quando temos salas de ordenha com tráfego lento, né? E a performance de ordenha, normalmente, a performance de identificação está vinculada também com os ordenadores conhecerem bem os animais para poder fazer eventuais correções. Já no First and Last, temos uma antena IRW somada com os confirmadores, os verificadores automáticos de identificação no primeiro e último posto. Isso otimiza a identificação, porque se eventualmente um animal não for identificado na entrada, seja porque ele não está com o bottom, com o transponder, e ele entrou nesse momento, se ele cair no primeiro ou no último posto, a gente vai conseguir corrigir uma posição deslocada falsa aqui
dos animais no meio da fila. E isso pode ser otimizado se a gente tiver uma terceiro modo de identificação, que seria setorial. Eu coloco mais confirmadores por gangue. Aqui, por exemplo, se eu tiver uma máquina duplo 5, duplo 10, 20, com gangues de 5 vacas em cada gangue ou cada setor, e eu tiver antenas em cada setor, eu consigo setorizar essa confirmação de fila e correção automática de eventuais falhas lá na entrada. Eu vou elevando o meu nível de taxa de identificação. E esse seria o caso, o suprassumo da identificação, onde eu tenho identificação posto a posto com confirmadores em todas as baias. Eu já não preciso mais da antena de entrada, o animal entrou, ele pode ser identificado ali com um range muito rápido, né, desde a sua entrada, ou até mesmo durante a ordenha. Ele está movimentando a cabeça e assim que ele aproximou do campo de leitura da antena, que agora é otimizado, ele vai ser identificado e confirmado posto a posto. Por esse vídeo eu gostaria de trazer isso. No nosso próximo vídeo vamos falar de novos recursos da linha MA, otimizando a rotina de ordenha, a amostragem de leite por aplicativo e também a ordenha semiautomática. Adeus ordenha manual. Obrigado.